E eu quero começar orando, na verdade. Se você puder fechar os olhos comigo. Senhor Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, papai. Obrigada por cada pessoa que está aqui. Obrigada pela sua presença que é palpável em nosso meio, Jesus. Senhor Jesus, eu oro pelos nossos corações, Senhor Jesus, que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil para a sua palavra, Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações e nós estejamos atentos a te ouvir, papai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos receber da sua palavra, Jesus, para que nós possamos aprender a ser mais parecidos com o Senhor, papai. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma palavra que o Senhor me entregou ano passado, dia 12 de novembro de 2024, e desde então ela tem sido a palavra que vem mais rimada no meu coração e a palavra que eu tenho buscado viver todos os dias. Eu quero ler com vocês o texto base de hoje. Quem quiser abrir comigo, está em Apocalipse 2, a partir do 19. Quando vocês abrirem, fala amém. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Eis o que o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ela se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Amém. O tema da palavra de hoje é zelo. E eu pesquisando, sobre zelo, enfim, zelo tem a origem no grego, zelos, que significa ardor, fervor ou ciúme. E aí eu pesquisei também no Google alguns outros significados e eu encontrei isso. Grande cuidado, preocupação que se dedica a alguém ou algo. Forte disposição, diligência, empenho aplicado nas realizações de algo, seja tarefa, deveres, obrigações religiosas. Ou o terceiro, que foi o que eu mais gostei. Vigiar, proteger, tomar conta de alguém ou alguma coisa com toda a atenção e interesse. Então, antes de eu começar falando sobre o zelo, eu quero voltar um pouquinho com vocês no começo de tudo, para dar um contexto do que eu vou falar hoje. E eu vou voltar para o começo de tudo mesmo, quando Deus criou tudo. Então ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E aí ele sopra o fôlego de vida e nós nos tornamos seres viventes. E por que ele nos criou? Ele nos criou para que nós pudéssemos glorificar Ele. Existem várias maneiras em que a gente pode glorificar a Deus, E nós podemos glorificar a Deus com a forma com que a gente se porta, a forma com que a gente cuida de nós mesmos, a forma com que a gente estuda, a gente arruma as nossas coisas, a forma com que a gente trabalha. Através dos nossos relacionamentos, nós podemos glorificar a Deus. Como a gente trata as pessoas, no nosso adorar, no nosso servir e principalmente ter um relacionamento com Ele. Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que a gente tenha relacionamento com Ele. Mas aí, o homem cai, a humanidade caiu. E a partir daí, toda a humanidade é pecadora. A gente vê em Gênesis, capítulo 6, a partir do 5, que fala assim: O homem viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal, o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra. Isso lhe cortou o coração. E o Senhor disse: Eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Então aí a gente chega em Noé. Noé, ele, no meio de todo o povo, ele encontrou favor aos olhos do Senhor, ele foi visto como um homem bom, justo, e ele andava com Deus.
E aí, por causa disso, Deus fala para Noé construir uma arca. A arca é um barco, assim, bem grande, um navio, assim. E aí, Deus fala, Noé, você vai com a sua família, com seus filhos e os animais. Eu vou colocar vocês na arca. E assim Deus faz. Ele faz um dilúvio cair sobre o mundo. E tudo é exterminado, menos Noé e quem estava na arca com ele. Mas aí, né, o dilúvio passa, Noé, sua família e os animais descem, mas o desejo carnal dos homens ainda está nos homens, né? E depois de tudo isso que o Senhor fez, a geração não deu o devido valor para isso. E aí vão nascer muitas e muitas e muitas gerações até a gente chegar em Abraão. E Abraão foi aquele cara, aquele homem que Deus faz uma promessa. Abraão e Sara não podiam ter filhos. E Deus fala, você vai ser pai de nações. Ele promete aquela descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Se a gente olha para o céu de São Paulo, não tem muitas estrelas. Mas o céu de muitos e muitos anos atrás, eu imagino que era aquele céu estrelado, assim, maravilhoso. E aí, nasceu Isaac. Depois de Isaac, nasceu Jacó. E Jacó foi pai de muitos filhos. E de Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Israel é um outro nome de Jacó. E aí, depois de muitos e muitos anos, essa geração deu filhos e filhos. E aí, um dia, né, essa geração estava vivendo, os 12, né, os filhos de Jacó já não existiam mais, já tinham morrido, e essa geração continuou crescendo. E aí, o que acontece? Surge um rei no Egito. E aí, ao ver o quanto esses israelitas cresciam e eram um povo muito poderoso, eram homens muito fortes, esse rei começou a colocar tributos sobre o povo. Ele começou a afligir esse povo e começou a fazer com que esse povo servisse aos egípcios. E aí, esse era o povo de Deus, né? O povo da promessa. E aí Deus vendo aquilo, ele fala, nossa, eu não posso deixar assim. E aí ele vai e levanta Moisés. Ele escolhe Moisés para libertar o povo do Egito. Só que o povo estava distante de Deus. Mas ele era o povo de Deus. E aí, Deus ele envia Moisés. Ele envia e aí ele começa, o povo, né, e Moisés começam a ver as maravilhas que Deus fazia. Então, eles viram uma água cristalina se tornar sangue. Eles viram piolhos surgindo do nada. Eles viram o dia se transformar em total treva, ninguém conseguia enxergar nada. Eles viam os grilos, gafanhotos, na verdade. Enfim, então eles começam a ver as maravilhas do Senhor. Eles viram o mar vermelho sendo aberto, eles viram o maná que descia do céu, eles viram a carne que o Senhor enviou, eles viam as águas amargas que transformaram em águas doces. Eles viram muitas maravilhas do Senhor. E aí, um dia, quando eles já haviam sido libertos, Moisés sobe ao Monte Sinai, porque o Senhor ia dar as leis para ele, os mandamentos. E aí Deus está lá entregando os mandamentos para que o povo pudesse viver bem, para que o povo pudesse viver de uma forma boa. Só que ele tem que descer do monte, porque o povo se corrompeu. Porque ao ver que o povo estava demorando, eles começaram a pensar e decidiram criar uma própria imagem. Eles criaram um Deus para eles adorarem. E aí eles fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um altar e começaram a oferecer holocausto e sacrifícios para essa estátua. Então, para resumir, esse povo fez muita coisa errada. Eles não conseguiram perceber o quanto Deus fez por ele, o que Deus estava fazendo por ele, por o povo, e quantas vezes eles foram salvos. E dentre tantas coisas que eles fizeram, eles não puderam entrar na Terra Prometida, porque o Senhor tinha tirado eles do Egito para levar para a Terra Prometida. E aí, por conta disso, eles têm que vagar 40 anos na Terra. E aí, depois que eles vagam esses 40 anos, todas essas pessoas que saíram do Egito já tinham morrido, era uma nova geração, pessoas dessa geração com mais de 20 anos, e Josué e Caleb entram na Terra Prometida. Nem Moisés entrou na Terra Prometida. E aí, Josué foi o novo líder, e ele lidera eles, e eles começam aí, eles guerreiam, e eles conquistam a cidade. E aí, depois de Josué, vieram muitos e muitos e muitos outros líderes. Só que aí, depois de um tempo, o povo, né, que era, como vocês viram, era um povo que não era muito grato, né? Não foi suficiente para eles terem um líder, um juiz, um líder, enfim.
Eles queriam ser como as outras nações que eles viam. Eles queriam ter um rei para liderar eles. E aí, Deus, né, que estava daquele jeito, estava ótimo, porque Deus estava cuidando do povo. Mas Deus desaprovou isso, mas ele atendeu o pedido do povo. E aí, Samuel unge Saul, depois Davi, enfim. E aí é onde eu quero chegar com vocês hoje. Da linhagem de Davi, da tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, nasce Jesus. Jesus veio da linhagem de um rei, mas ele não era um rei. Jesus, ele chega ao mundo, ele chega em um lugar simples, ele não chegou em um palácio, em um castelo, mas ele chega ali num lugar simples, em uma manjedoura, com os seus pais. Ele foi um homem muito simples, ele viveu dores, ele viveu alegrias, tudo como um homem, como nós vivemos, tudo como um homem. Mas a diferença é que em Hebreus 4,15 está escrito assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Então a diferença entre nós e Jesus é que ele viveu como nós vivemos, ele viveu uma vida cheia de sofrimento, de tentação, mas ele venceu tudo sem pecado. E o que eu quero dizer com tudo isso? Desde o começo, o Senhor sempre foi um Deus zeloso. Lá em Êxodo 20, versículo 5, é muito lindo, porque quando Deus está entregando as leis para Moisés, ele entrega os mandamentos e ele diz: porque eu, o Senhor, sou o Deus zeloso. Nesse momento ele está se apresentando para Moisés e para o povo como um Deus zeloso, porque em outras passagens a gente vê falando o quanto Deus era zeloso e o quanto ele cuidava do seu povo, mas nesse momento Deus chega e ele fala: eu sou um Deus zeloso, eu estou aqui, eu sou assim. Esse é um caráter de Deus, ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus cuidadoso, ele é aquele Deus que protege, é um Deus dedicado a nós, com toda a atenção e interesse. E agora eu quero ler com vocês Tiago 4. Vamos ler do 1 ao 10. Quem puder abrir, vai falando amém. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá, Tiago 4. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele se aproximará de vocês. Não, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Voltando aqui no versículo 5, que ele fala assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Em outras versões na Bíblia, a gente pode ler assim, que Deus tem fortes ciúmes pelo Espírito que Ele fez habitar em nós. Ou em outra versão que eu acho linda, que fala assim, ou ainda que o Espírito que Ele fez habitar em nós nos ama zelosamente. Mas seu povo, a maioria não corresponde com o mesmo zelo. O Senhor, que é um Deus zeloso, que nos ensina a como amar, a como sermos zelosos, não correspondemos com isso. Nós tivemos homens, sim, e nós temos ainda hoje em dia, homens que são e que foram zelosos e que buscam fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas a maioria do povo não.
E a gente viu aqui, a gente pode ver que o amor, esse zelo de Deus é algo tão imenso, é algo tão intenso, tão profundo, mas a gente não tem conseguido zelar por ele. Como aqui diz em Tiago, né? Nós não temos nos submetido a ele. Submeter é a gente ceder o controle, é a gente tirar o nosso domínio e entregar para outra pessoa. Nós não temos nos submetido a ele. Será que nós, como igreja, nós temos nos aproximado dele? Nos humilhado perante ele? E o Lori falou domingo uma coisa que me marcou muito no domingo passado. Ele falou, Deus cura a terra quando o povo se humilha perante ele. E ele usou aquele versículo em 2 Crônicas 7:14 que fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Muitas vezes, a gente quer as coisas de um Deus zeloso, as coisas que um Deus zeloso pode nos dar, mas a gente não quer se humilhar. Porque se humilhar é uma humilhação, né? A gente não quer corresponder com esse mesmo zelo. Muitas vezes a gente quer as coisas de um Deus fiel, mesmo sendo infiéis. E como eu falei, né, da definição de zelo, a gente tem deixado esse zelo, esse ardor, esse fervor, esse ciúme, esse grande cuidado, essa grande preocupação, esse ato de zelar mesmo, de vigiar, de proteger. E nós temos nos tornado uma igreja adúltera. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor, Ele não quer que a sua noiva seja adúltera. Ele quer uma noiva fiel, uma noiva que zele por Ele, assim como Ele zela por nós. Ele quer uma noiva totalmente comprometida com o seu noivo. E esse noivo é Jesus. E essa igreja somos nós. Nós somos a igreja. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, um versículo muito famoso, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o que o zelo do Senhor dos Exércitos fará e fez? Um menino nos nasceu. Isso foi o que o zelo do Senhor fez. Jesus nasceu. O governo está sobre os ombros de Jesus. E Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Isso foi o que o zelo do Senhor fez. Então, a vinda de Jesus na terra, para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados, foi feita através do zelo de Deus. Então, Jesus, Ele é o zelo de Deus por nós. Ele é o cuidado de Deus por nós. Deus, Ele não tem só o zelo. Ele não é só um Deus zeloso, mas Ele enviou o zelo. E Ele também é o zelo. Porque tudo que Deus oferece, Ele é. Se Ele oferece bondade, é porque Ele é um Deus bom. Se Ele oferece justiça, é porque Ele é justo. Se Ele oferece verdade, é porque Ele é verdadeiro. Se Ele oferece zelo, é porque Ele é zeloso. Então, o reinado eterno de Jesus, que reina com justiça, reina em verdade, Ele é fruto do zelo de Deus por nós. Desde o começo, como a gente viu. Então, desde quando Deus cria o mundo, desde quando o homem cai, e desde quando Ele começa esse plano da salvação, tudo isso que Ele faz é porque Ele está apresentando o zelo, desde o começo, por nós. E nós como igreja, nós precisamos corresponder com esse zelo da mesma maneira. E é sobre isso que eu quero falar. Um significados que eu falei algumas vezes já sobre o zelo era vigiar, proteger, tomar conta de alguém ou alguma coisa com toda a atenção e interesse. Ardor, fervor, ciúme. Eu posso dizer uma coisa? Ai de mim, ser como o povo. Ai de nós, como igreja, ser esse povo que só quer receber do Senhor, que só quer receber as bênçãos, que só quer receber tudo, mas não zela pelo nome dEle. Ai de mim ser como esse povo que não zela pela presença dEle, que não zela pelo nome dEle. A gente quer muitas vezes as bênçãos, a gente quer receber muitas coisas, mas a gente não tem o mínimo de reverência e de temor pelo nome dEle. E agora eu quero voltar no texto de novo com vocês de Apocalipse. Vamos ler de novo.
Apocalipse 2, 19 ao 21. Toma uma água. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Em um pequeno contexto, Tiatira, ela é uma das 7 igrejas da Ásia, que são mencionadas no livro de Apocalipse, e essa igreja está localizada na cidade de Tiatira, na província romana. A Bíblia do Antigo Testamento fala sobre Jezabel, que foi a esposa de um rei de Israel. E ela não era profetisa mesmo. Aqui em Apocalipse está se referindo a uma pessoa, uma mulher, ou um espírito de Jezabel. Porque esse espírito, essa pessoa, enfim, ela levava os membros da igreja a se prostituírem e a comer e beber coisas sacrificadas a ídolos, assim como Jezabel fazia. Jezabel, ela era esposa de Acabe, como eu falei, e ela foi conhecida por uma influência na promoção de adoração a Baal e a Será, que eram deuses pagãos, deuses estrangeiros em Israel. Ela perseguiu os profetas de Deus. E ela levou Acabe, que era o marido, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, levou Acabe a cometer atos injustos e se envolver em idolatria. Consequentemente, levou o povo a se envolver em idolatria. Então, aqui no texto, a gente vê uma igreja relativamente boa, Se a gente trazer para a nossa realidade, a gente vê uma igreja relativamente boa. Uma igreja conhecida por Jesus, pelas obras que pratica. Uma igreja onde o amor é muito conhecido, tanto o nosso amor por Jesus, como o amor pelas pessoas. Uma igreja que é conhecida pela sua fé, a fé em Jesus Cristo, que Ele é o Deus que fez homem, viveu uma vida sem pecado, Ele veio, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, conhecida por uma igreja que tem essa fé. Uma igreja que é conhecida pelo seu serviço, então é uma igreja que serve tanto dentro da igreja, uma igreja que ajuda os pobres, uma igreja que ajuda as viúvas, os necessitados. Uma igreja que é conhecida pela perseverança, apesar de tudo continua amando o Senhor, apesar das dificuldades, eu estou aqui na igreja e eu persevero e eu vivo com Jesus. E uma igreja que é conhecida por, desde sua conversão, ter feito muito mais no dia de hoje. Então, cada dia, essa igreja está fazendo mais, Tem amado mais, buscado mais, servido mais, buscado conhecer mais a Jesus. Mas, uma coisa tenho contra você. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E aí agora a gente pode trazer essa reflexão para os nossos dias de hoje. Será que como igreja nós temos tolerado algumas coisas? Será que a gente tem normalizado algumas coisas? Será que a gente tem pensado assim, ela faz isso, mas deixa pra lá. Ele faz aquilo, mas deixa pra lá. Será que nós não temos normalizado, tolerado essas coisas? Tolerar, eu pesquisei, e é sofrer ou aceitar o que alguém não deveria permitir. Então, será que a gente não tem aceitado coisas que não deveriam ser permitidas? E o Senhor, Ele é muito claro com todas as coisas na Bíblia. E o zelo sobre as coisas dele não é diferente. Ele é muito claro em relação a isso. E talvez agora, eu falando essas coisas, você está na sua cabeça pensando em algumas coisas de alguma pessoa que você está falando, nossa, é verdade, eu deveria estar falando com aquela pessoa. Tem atitudes erradas que essa pessoa faz ou que outra pessoa faz, que são tratadas como não se fossem, mas deixa ela assim. E você está certo. A gente tem que ver essas atitudes, a gente tem que repreender, a gente tem que ajudar essas pessoas na caminhada. Mas eu quero trazer agora vocês, na mente de vocês, para parar de apontar um pouquinho o dedo, porque o Senhor tem coisas para mostrar para nós mesmos.
Então, como diz na passagem de Mateus 7, vamos deixar de reparar no cisco do nosso irmão, sendo que tem uma trave em nosso olho. Então, calma aí. Então, o Senhor aqui em Apocalipse, Ele conhece as nossas obras. Aqui como igreja, a gente ama, a gente crê nele, a gente serve ao Senhor, a gente faz muito mais do que a gente fazia antes, quando a gente começou na nossa fé. Mas qual tem sido a intenção do nosso coração? E essa é a pergunta que o Senhor quer fazer hoje pra gente. Qual tem sido a intenção do nosso coração? Será que realmente tem sido por zelo ao Senhor? Muitas vezes a gente pensa, eu tenho que ir para a galera porque eu tenho que servir, ou eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar no house, na hamburgueria, no louvor. Eu tenho que ir, senão meus amigos vão achar que eu estou desviada, né? Então, melhor eu ir. Eu tenho que ir porque meus pais estão me obrigando. Por que a gente vem e se reúne como igreja? Por que a gente se reúne aqui? Por que você tem se reunido aqui? É por causa do Senhor? É para buscar conhecer mais dele? É para entregar tudo que você tem aos pés dele? Ou será que a gente só tem vindo para escutar uma música boa, para ver os nossos amigos, para depois do culto ir comer um hambúrguer, porque o hambúrguer daqui é muito gostoso, batata também é muito gostosa, enfim. Será que a gente tem vindo aqui só para ouvir uma palavra motivacional? Para que alguém ore? Nossa, eu quero que alguém ore por mim, então hoje eu vou para a igreja. Ou será que você tem vindo para encontrar o seu crush na igreja? A sua crush? Poder sentar do lado, adorar junto aqui, né, e tal. Será que você tem vindo para mostrar a sua super roupa crente, estilosa para os seus amigos? Ou ao contrário, será que você tem vindo para receber uma aprovação masculina ou feminina? Pelo jeito que você se veste? Você tem vindo pelas aparências de uma vida cristã? Ou você tem vindo por Jesus? Esse é o questionamento. Você tem vindo pelos motivos certos? E se você tem vindo por algum desses pensamentos aqui que eu trouxe para vocês, essas reflexões, tudo bem a gente vir e depois de comer um hambúrguer, nós nos encontrarmos com nossos amigos, enfim, tá tudo bem. Mas se essa tem sido a sua maior motivação do seu coração, me desculpa, mas você tem vindo pelos motivos errados. Em Salmo 139, no versículo 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda o meu coração. Será que tem alguma coisa que talvez eu nem esteja percebendo? Alguma coisa que eu nem esteja vendo? E eu tenha vindo pelas motivações erradas e eu não tenho zelado pelo Senhor? Nós precisamos ter o zelo de estar aqui como igreja. Nós precisamos estar aqui na igreja, se reunir como igreja pelas motivações corretas. E essa motivação é Jesus. Agora, se você tem vindo para a igreja porque você reconhece que sem o Senhor você não é nada. Se você tem vindo para a igreja para adorar, entregar a sua adoração, a sua devoção, a sua vida para Ele, se você quer conhecer Jesus cada dia mais, porque Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus cheio de misericórdia, com milhares de atributos que merecem ser adorados, engrandecidos e buscados, então você tem boas motivações para vir para a igreja, para se reunir aqui como corpo, para estar aqui com seus irmãos. Mas eu vejo, e o Senhor tem me mostrado, que o zelo na igreja tem sido perdido. E essa palavra, quando foi me entregue em novembro do ano passado, foi exatamente isso que o Senhor estava me mostrando, que o zelo pela igreja, o zelo pelas coisas do Senhor tem sido perdido. E eu falo isso de um lugar onde eu já estive. Em teoria, eu sempre fui cristã. Nasci em um berço cristão, meus pais são cristãos, meus avós são cristãos. Mas aos 14 anos, eu me desviei. Mas o pior de tudo é que, além de eu me desviar, eu ainda carregava o nome de Jesus comigo. Então, eu me desviei, mas eu dizia que eu era cristã. E eu fazia muitas coisas que não carregavam o nome de Jesus. Os lugares que eu estava, as coisas que eu fazia, as coisas que eu falava, eu não carregava o nome de Jesus comigo. Como que eu podia me dizer cristã? Eu dizia que eu era cristã, mas eu falava palavrão. Eu dizia que eu era cristã, mas eu usava roupas vulgares, curtas.
Eu dizia que eu era cristã, mas eu bebia, eu fumava. Eu dizia que eu era cristã, mas eu assistia série, eu assistia filmes, eu ouvia músicas que, quando você ouve, você fala, mano, o que é isso? Filmes e séries onde a gente vê o corpo da mulher, do homem. Músicas onde fala sobre mulheres, enfim, sobre coisas horríveis, sabe? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu dizia que eu era cristã, mas eu desonrava os meus pais, eu mentia para eles. Eu dizia que eu era cristã, mas eu era vazia. Eu não era cristã. Eu carregava Cristo comigo. Por que eu carregava Cristo comigo? No meu falar, né? Porque eu tinha muito medo do que as pessoas podiam falar, porque eu sempre estava na igreja, minha família era da igreja, e ai de mim se eu desviar. Então eu era cristã, mas eu fazia tudo que um cristão não fazia. Então eu era cristã, eu dizia que eu era cristã, mas eu era vazia, eu não era cristã. Eu não carregava Cristo, eu não carregava as marcas dele comigo. E quando eu entendi, quando eu comecei a viver esse verdadeiro evangelho, quando Jesus me encontrou, foi muito difícil para mim. Porque na escola, os meus amigos me viam, a Manu de uns dias antes e a Manu de uns dias depois, e eles olhavam e falavam, nossa, o que está acontecendo, né? Tipo, o que está acontecendo com a Manu? E eles me julgavam. Então, quando as pessoas que conheciam eu do passado e as pessoas que estavam me vendo depois, falavam, essa Manu não é a mesma Manu. E foi muito difícil, porque as pessoas falavam, nossa, mas ela crente, a Manu crente, olha o que ela já fez, olha o que ela já fez. Então foi muito difícil, porque as pessoas apontavam um dedo na minha cara, lembrando das coisas que eu fazia. Mas uma coisa eu posso dizer, que a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas pensam. Porque quando a gente tem isso no nosso coração e a gente se arrepende verdadeiramente, o Senhor nos perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos libertar das correntes do pecado. Então, desse lugar de uma pessoa que vivia com uma aparência de crente na família e na igreja, e uma aparência de uma pessoa totalmente diferente na escola e em outros ambientes, foi muito difícil para mim. Então, desse lugar, eu carregava o nome de Jesus, mas na verdade não. E desse lugar, onde eu já estive, eu quero te perguntar: onde está o zelo na sua vida? Onde está o zelo em nós quando a gente se reúne aqui como igreja? Onde está o zelo na sua adoração? Onde está o zelo no seu momento devocional, na comunhão? Eu vejo pessoas durante o momento de adoração e de louvor que fazem tudo, menos adorar. Então elas ficam conversando com o amigo do lado, elas ficam mexendo no celular, elas ficam sentadas, elas ficam entediadas, elas ficam brisando assim, sabe? Gente, adoração é um momento onde a gente exalta a Deus. É um momento onde a gente entrega tudo para Ele, porque tudo vem dEle. Adoração é um momento de responder a Deus com tudo que nós somos. Onde está o nosso zelo? Onde está o seu zelo? Onde está o meu zelo? Em João 4, 23 e 24 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor procura aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E cadê essas pessoas? Cadê essas pessoas que tudo é Jesus? Cadê essas pessoas que zelam pelo nome dEle? Por que a gente fica desperdiçando o tempo de adoração aqui na igreja, o tempo de receber uma palavra do Senhor, para ficar de conversinha com o amigo do lado? Para ficar olhando as horas, porque, nossa, já era para estar acabando o culto e, não está nem na metade da palavra. Já era para estar acabando o culto e o louvor ainda está tocando. Cadê o zelo pela casa do Senhor? Pelas coisas dEle? Pela presença dEle? Nós não estamos em qualquer lugar, nós não estamos em um show, nós não estamos em qualquer outro lugar. Nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, Jesus. Cadê aqueles que zelam pela presença de Jesus?
Cadê aqueles que zelam pelo nome de Jesus, pela casa de Jesus? Quando a gente sai da igreja e vai às ruas, ou a gente está no nosso trabalho, na escola, faculdade, e alguém fala mal de Jesus ou fala alguma mentira, cadê a pessoa que zela por Jesus? Qual é a sua resposta diante disso? Diante do zelo? Diante de Deus? E eu estou falando aqui, nós reunidos como igreja, mas e na sua casa? Você tem tido relacionamento com Ele? Porque isso é uma forma de zelar. Ou você só tem adorado de domingo ou de GT? Será que você tem mantido sua chama acesa? A gente tem falado muito sobre isso. Não tem como ter relacionamento com Jesus sem manter a chama acesa. Eu sou a única responsável por manter minha chama acesa. Você é responsável por manter sua chama acesa. Nós somos responsáveis por manter a nossa própria chama acesa. Ninguém pode manter ela acesa por nós. Relacionamento todo dia. E eu gosto muito de usar esse exemplo que eu sempre uso quando eu posso. E eu namoro com o Miguel, né? E como que eu faço para conhecer o Miguel e o Miguel me conhecer, né? Através de relacionamento. Então, se eu vier e conversar com o Miguel apenas de domingo ou apenas uma vez por mês, será que eu conseguiria conhecer o Miguel como eu conheço hoje? Será que eu conheceria coisas que eu conheço como eu conheço hoje se eu me relacionasse com ele apenas de domingo? Para eu e Miguel, a gente ter um relacionamento verdadeiro e duradouro, eu preciso me relacionar com ele todos os dias. E a gente não se vê todo dia, mas a gente se relaciona todo dia, seja por mensagem, ligação, enfim. Então, se eu me esquecer de falar com ele, se eu deixar ele de lado, se eu priorizar outras coisas que eu sei que são menos importantes que ele vai ficar triste. O nosso relacionamento vai se esfriar e não vai ser como antes. Então, eu preciso conversar com ele, eu preciso perguntar como ele está, eu preciso contar como foi meu dia, ouvir como foi o dia dele, o que tem angustiado ele, chorar com ele, ir com ele, fazer perguntas para que eu possa conhecer e falar coisas sobre mim para que ele possa me conhecer. Então, isso é o relacionamento. Relacionamento não é uma coisa que acontece uma vez no mês, uma vez por semana, no GT, nos domingos, ou nas vigílias, ou na semana de adoração que a gente teve. Relacionamento é algo que acontece todos os dias. E existe um banquete para nós. Existe uma mesa preparada pelo Senhor, da presença dEle todos os dias para nós. Existe relacionamento para nós todos os dias. Deus é um Deus infinito, com infinitos atributos. Todos os dias tem algo novo para a gente conhecer dele. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós não conseguimos conhecer tudo dele. Por quê? Porque Ele é um Deus tão grandioso, que se a gente buscar Ele todos os dias, Ele vai se revelar de novas maneiras a nós. E se a gente entender isso, se a gente viver isso, a nossa vida vai ser tão diferente. Nós precisamos ter esse zelo de buscar Ele. Nós precisamos ter esse zelo de conhecer Ele. Nós precisamos ter esse zelo de deixar com que Ele nos conheça. Nós precisamos. Sem isso, a nossa vida vai ser muito vazia. Sem isso, a nossa vida não vale de nada. E eu já estou acabando aqui, que eu tinha para falar. Então, se a banda quiser subir. Mas, enfim. Então, as pessoas que têm o zelo pela presença do Senhor, as pessoas que têm o zelo pela presença dEle, precisam fazer algumas coisas. Precisam viver em constante arrependimento. Aqui, como foi ministrado hoje, nós precisamos ter o constante arrependimento dos nossos corações. As pessoas que têm o zelo pela presença do Senhor, pelas coisas do Senhor, têm que buscar agradar o Senhor, deixar o orgulho de lado. É o orgulho que nos faz cair, muitas vezes. Pessoas que têm esse real zelo não deixam com que palavras torpes saiam da própria boca. Porque nós zelamos pela presença do Senhor. E quando a gente zela pela presença do Senhor, os frutos do Espírito começam a aparecer em nós. Então nós começamos a ter domínio próprio da nossa boca. Pessoas que têm o zelo pelo Senhor, elas buscam colocar lenha todos os dias e tirar as cinzas todos os dias,
para que a chama não se apague, para que o coração não se esfrie. Mas, e se já esfriou? E agora? Se já esfriou? O zelo ele pode ser restaurado nos nossos corações, através do arrependimento. E arrependimento é a gente deixar o pecado, então o pecado está ali e Deus está ali. Então a gente está virado para o pecado, e quando a gente se arrepende, a gente vira as costas para o pecado e a gente se volta para Deus. É a gente perceber o nosso estado atual e a gente mudar de direção. É metanoia, é transformação de mentalidade. E ontem à noite, eu estava no Instagram, enfim, e eu estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves, do Jesuscope. E ele estava muito emocionado, ele estava muito feliz, porque a filha dele ia se batizar. E aí, ele fala a seguinte frase para a filha dele: agora, pecar não é desobedecer só um livro de regras. Pecar é desonrar uma aliança com alguém. Pecar é ferir o coração de alguém que você está se casando. E nós precisamos ter essa mentalidade, esse zelo instaurado no coração. João Batista pregava sobre arrependimento. A gente vê em Lucas 3, no 3 e no versículo 8, ele fala: ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. No versículo 8 ele fala: deem frutos que mostrem o arrependimento. Jesus também pregava sobre o arrependimento. Em Marcos 1,15 ele fala: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Os apóstolos, eles pregavam sobre o arrependimento. Em Atos 2,38, Pedro fala: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A gente vê a Bíblia toda falando sobre arrependimento. E nós precisamos desse arrependimento. Sem arrependimento, nosso coração vai estar no lugar errado. Sem arrependimento, nosso coração vai estar no lugar de orgulho, um lugar de frieza, um lugar de indiferença. E para que o zelo seja instaurado em nossos corações, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. E eu falo aqui de um lugar, de uma pessoa que precisa tanto quanto vocês desse arrependimento. Esse zelo cada dia mais instaurado no coração. Não tem como a gente viver uma vida com Jesus sem arrependimento. Não tem como a gente viver uma vida com Jesus sem lágrimas nos olhos. Não tem como a gente viver uma vida com Jesus onde Ele não é o centro e a gente diz que zela pela presença dEle quando Ele não é o centro das nossas vidas. Não adianta a gente dizer que Ele é o centro das nossas vidas se na prática Ele não é. A vida cristã ela é muito mais do que a gente falar, ela é sobre ações. E não adianta a gente falar: Jesus, eu te amo mais que tudo. O Senhor é o primeiro no meu coração. O Senhor tem o primeiro lugar na minha vida. E aí durante a sua semana, cadê Jesus? Você passa mais tempo no seu celular do que com Jesus. Não tem como a gente adorar o Senhor aos domingos, dizer que Ele é o primeiro no nosso lugar, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, e quando a gente vê, a gente tem mais tempo gastando ao nosso celular do que aos pés de Jesus. Não tem como a gente dizer que Ele é o primeiro no nosso coração, quando um amigo nosso não conhece Jesus e a gente tem vergonha de falar para ele desse amor. Se Ele fosse o primeiro do nosso coração, a gente não teria vergonha, porque é algo tão bom. Por que a gente não compartilha? Não dá para dizer tudo que eu tenho é teu se você não consegue abrir mão de ficar algumas horas no TikTok para entregar o seu tempo para Ele. Não dá para dizer, não dá para cantar: não tenho medo, a minha fé firmada está, se quando te confrontam sobre a sua fé, você nega Jesus. Não dá para a gente viver uma vida de aparências aqui dentro da igreja e uma fora. Nós precisamos zelar pela presença do Senhor. Nós precisamos zelar pelo Senhor todos os dias, em todos os lugares. E o Senhor, Ele vê tudo. E Ele procura aqueles que zelam pela presença dEle. Aqueles que estão em constante arrependimento. Nós precisamos nos humilhar perante Ele. Nós precisamos nos arrepender por muitas vezes não zelar, por não ter esse zelo no nosso coração. Nós precisamos pedir para que esse zelo nos consuma. Assim como quando Jesus viu aqueles comerciantes cambistas lá no pátio do templo, vendendo e fazendo trocas,
Jesus, ele faz um chicote de cordas e ele expulsa todos do templo e ele espalha as mesas, os cambistas, ele vira as mesas, ele espalha as moedas. E aí no versículo 26 ele fala: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Nós precisamos ter esse zelo instaurado nos nossos corações. Nós precisamos de Jesus, porque se Ele não for o centro, de nada vale. Essa vida não vale de nada, é esterco. Em Filipenses 3, 7 a 11, a gente pode ler, e esse versículo é sempre citado aqui na galera, e fala: contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Sem Jesus, de nada vale. Sem Jesus, a nossa vida é um desperdício. Sem Jesus, a nossa vida é perda, é esterco. E Jesus está nos chamando hoje, todos os dias da nossa vida, para estarmos com o coração voltado para Ele, para termos esse zelo pela presença dEle, para estarmos nesse lugar de Jesus. Senhor, eu não sou nada, eu preciso do Senhor mais do que o ar que eu respiro, eu preciso do Senhor mais do que comida, eu preciso do Senhor mais do que os meus amigos, mais do que tudo eu preciso do Senhor. Se você pudesse colocar de pé. O Senhor quer nos chamar a um lugar de arrependimento nessa noite. O Senhor, Ele quer instaurar o zelo no nosso coração. Ele quer instaurar o zelo no coração de cada pessoa aqui. Essa palavra não é só para os mais jovens, para os mais adultos, essa palavra é para todos. O Senhor, Ele quer instaurar o zelo no nosso coração, não importa se você tem 8, 9 anos, 30, 50, 60, o Senhor quer instaurar o zelo no nosso coração. Jesus, sem você nada faz sentido, Jesus. Sem você nada disso vale, Jesus. Instaura, Jesus, o zelo em nós, Jesus. Instaura o zelo pela sua presença em nós, Jesus. Nos perdoa, Jesus, por te trocar por tão pouco, Jesus. Nos perdoa, Jesus, por deixar, Senhor Jesus, a nossa chama esfriar, Jesus. Senhor Jesus, nós nos arrependemos, Jesus, por não zelar pela sua casa, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus, por não zelar pela sua presença, Jesus, por não zelar pelo seu nome, papai. Nos leva a esse lugar, Jesus, de que nada mais importa, somente o Senhor, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. Nós nos arrependemos, Senhor, por não zelar pela sua presença, papai. Nós nos arrependemos, Jesus. Perdoa, Jesus, porque muitas vezes nós não temos vivido, Senhor, da maneira que agrada ao Senhor, papai. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus, a deixar tudo de lado pelo Senhor, papai. Nos ajuda, Jesus, a não tolerar, Jesus, comportamentos em nós, papai. A não, Senhor Jesus, a viver, Senhor Jesus, uma vida que não te agrada, Jesus. Nos ajuda, Senhor Jesus, a superar isso, Jesus. Nós somos a sua noiva, Jesus. Nós não queremos ser uma noiva fiel. Nós não queremos ser uma noiva adúltera. Nós queremos ser a noiva de Cristo. E nós queremos estar com o noivo, Jesus. Mais que tudo, comece a fazer a sua oração de arrependimento. Que o Senhor instaure os zelos nos nossos corações. Peça para que o Senhor instaure o zelo no seu coração. Eu não posso fazer essa oração por você.
Ninguém pode fazer essa oração por você. Porque o Senhor nessa noite, assim como Ele já fez, Ele quer nos levar ao arrependimento. Por muitas vezes deixarmos esse zelo de lado, por muitas vezes deixarmos o nosso coração se esfriar. Ai, Jesus, nos perdoa, Jesus.